Olá, pessoal! Como vocês sabem, nós estamos tratando de um assunto muito importante que diz respeito à vida de todo mundo: saúde bucal. Esse é um projeto do jornal Cruzeiro do Sul, mantido pela Fundação Ubaldino do Amaral, em parceria com a Dental Morelli, para trazer aqui informação de qualidade para você que está nos acompanhando. E hoje nós temos um assunto que costuma assustar todo mundo, viu? Você já vai ficar sabendo qual é. Imagina a situação. Você vai no dentista e aí ele fala: você precisa fazer um canal. Puxa, dá até aquele frio na barriga, né? Pois é, mas a gente quer acabar com esse medo desse assunto e nada melhor do que falar com um especialista. Eu tô aqui com o Dr. Gerdi Silveira, ele que é cirurgião dentista, especialista em endodontia. Perfeito. Falei certo? Falou certo. Mas o nome é complicado. Complicado. É o canal. É o canal. Por que todo mundo tem tanto medo? Na verdade, eu acho que o medo vem muito mais da dor que você tem antes de fazer o tratamento do que propriamente durante o tratamento. Essa é a experiência que eu tenho no meu consultório, né? Então, eu recebo pacientes lá que já têm uma história de dor e tudo mais. E a experiência que a gente tem lá, a gente vê chegar uma hora que o paciente termina o tratamento e fala: pô, gastei meu medo, né? Foi tranquilo, isso é normalmente o que acontece no consultório, né? A gente tira um pouco esse estigma, esse medo do paciente, mas é muito comum o paciente estar estressadão. No seu caso, são mais de 30 anos de consultório, Sim. né? É interessante a gente falar isso também. O que você percebe? A pessoa acaba protelando muito para ir buscar esse tratamento do canal? E o que leva à necessidade de um canal, de fazer um canal no dente? Sim, eu acho que um dos motivos é protelar. Sim, com certeza. Porque assim, o que você vai mais ver ou ouve no consultório é assim: nossa, demorei para ver e agora o problema ficou maior, né? Mas o que leva normalmente a um tratamento de canal é uma cárie extensa, uma destruição de dente, uma fratura ou um trauma, né? Uma batida num dente pode levar você a um problema de canal, mas o que normalmente acontece: cárie. Cárie profunda, perda da estrutura do dente, chegou próximo da inervação, inflamação, infecção, é um problema sério. Explica pra gente, afinal de contas, por que esse termo, né? O que é um canal? O tratamento de canal nada mais é de que você... Bom, vamos voltar um pouquinho. O dente, ele tem as raízes, onde que é o que segura o dente na boca, falando numa linguagem mais popular, mais tranquila. Então, as raízes, elas estão em volta de osso. O osso, essa raiz em volta de osso, que é o que segura o dente na boca. E dentro da raiz do dente, pensa numa raizona grande aqui, você tem um tubinho, que é o canal, literalmente um tubo, que é o canal, aonde ali dentro tem um tecido, que é formado de vaso sanguíneo, inervação. Quer dizer, quando a gente fala de nervo, não tem só nervo lá dentro, tem vaso sanguíneo também, e tem um sistema de inervação que ele fica dentro desse tubinho, dentro da raiz do dente. E é essa inervação, é esse tecido que, quando você tem uma cárie profunda ou qualquer uma das coisas que eu falei, fratura, trauma, você tem uma injúria nessa inervação e provoca um problema, uma inflamação normalmente, ou uma necrose às vezes, né? Na grande maioria das vezes também uma necrose. Quer dizer, é isso que faz você precisar de um tratamento de canal. E o tratamento de canal em si é você fazer a limpeza dessa cárie, a limpeza desse dente,
fazer um acesso a essa raiz, a esse canalzinho, esse tubinho que está lá dentro, e fazer a limpeza dele. Tratamento de canal é um tratamento extremamente delicado, né? Eu acho que é um dos tratamentos mais delicados, não sei se o termo é delicado, mas detalhados assim da odontologia. Porque assim, está acostumado, né? Não tem, no tratamento de canal não tem movimento brusco, né? Se você tiver tem que ter uma boa anestesia, dar uma tranquilidade para o paciente, né? Não, você trabalhou no canal, ele é muito tranquilo, né? Quando você está trabalhando, logicamente que é um tratamento, um detalhe muito grande, Delicado. requer tempo, né? Você quer ver uma coisa que eu percebo assim, a maioria das experiências ruins que eu tenho de pacientes que relatam no consultório eu fui fazer um tratamento de canal, nem pegou anestesia direito, já começou e tive dor. Então é por isso que o importante é você atender o teu paciente com tempo. Tempo para você conhecer o problema dele, fazer um diagnóstico correto e fazer um tratamento de qualidade. Se você juntar estudo, o paciente não tem mais trauma. Quanto tempo você já levou, assim, em alguns dos seus procedimentos que você mais demorou para fazer um canal? Não, na verdade isso não tem muita... Assim, a minha sessão no consultório, normalmente, é de 1 hora e pouquinho. Porque assim, quando isso é um procedimento meu, tá? Existem pessoas que trabalham de outra forma. Quando eu começo a esticar um pouco mais a sessão, eu prefiro brecar a sessão e dividir em 2. Estressa menos o paciente, mais tranquilo. Mas hoje em dia, acho que 90% dos meus tratamentos de canal no consultório são feitos numa sessão só de 1 hora e pouquinho. Qual idade que a pessoa começa a perceber que ela vai precisar de um tratamento de canal? Na verdade, não tem uma idade que ela vai perceber, porque o tratamento de canal está muito ligado à higiene bucal, né? Se uma criança, por exemplo, não tem uma higiene bucal legal, né? Uma criança que eu digo pode ser bem criança mesmo, ela vai poder ter uma cárie. Já fiz tratamento de canal em criança de 8, 10 anos, né? É complicado, principalmente numa classe da população mais carente, por exemplo, né? Que hoje já melhorou bastante, mas o que falta é um pouco de informação, né? Porque se você não tem uma boa higiene bucal, você fatalmente vai ter um problema de canal. Fatalmente. Ou um problema de canal, um problema gengival sério, porque também isso está relacionado a bactéria, tipo de flora bacteriana que você tem na boca, mas não tem muita idade não. A criança também pode ter esse tipo de problema. Quando a gente fala de canal, é comum também a gente ouvir falar que o dente está morto para fazer um canal. Sim. Eu vi que você falou da questão da necrose também, mas é isso mesmo? O dente sempre está morto quando você vai fazer um canal? Então, na verdade, não necessariamente, porque na verdade você tem uma sequência do processo, do começo do processo inflamatório, que nem sempre você passa por todos esses processos. Por exemplo, a sequência do processo inflamatório básica normalmente é assim: você começa com uma sensibilidade muito grande no gelado, essa sensibilidade no gelado chega a um ponto que ela passa a doer mais com quente e aliviar com gelado. E se você passar dessa fase, você pode não sentir mais nada, que é a fase da necrose. E, na verdade, eu já tenho paciente, por exemplo, que não relata tudo isso, sai do gelado para necrose e não percebe. Entendeu? Então, assim, você pode passar por todas as fases, porque sim, se você chegar na segunda fase aqui, que se chama pulpite, por exemplo, você corre para fazer. Dói muito. Dói muito. Porque se você pular
Então, a fase do quente também dói bastante, tá? Porque a fase do quente, essa fase do gelado para o quente é muito complicada. Porque a fase do quente, a temperatura da boca já é responsável pela dor. E aí você toma uma água gelada, a pessoa fala, nossa, quando eu tomo água gelada melhora. E aí, a hora que a água foi embora e a boca começa a esquentar de novo, a dor volta. Então, esse meio do processo é onde a pessoa corre. Se passar por tudo e entrar na necrose, eu acho que aí o perigo é maior. Porque assim, às vezes o paciente relata o seguinte, pô, eu tive uma dor e passou a minha dor. Porque ele relata assim, nossa, tive muita dor, tive sensibilidade, gelado, quente, mas agora não estou com nada. E aí existe um teste de vitalidade que você faz no dente, que você consegue detectar se aquele dente está com necrose ou não. Então, assim, às vezes você faz o teste de vitalidade, descobriu que ele está necrosado. E a partir daí, se o paciente ou o dentista não fizer a intervenção, ou o paciente não for ao dentista, o próximo passo é o abscesso. Aí fica mais complicado, porque o abscesso já é o inchaço. Paciente inchado, normalmente contaminado, entrar com antibiótico, quer dizer, já complica mais o caso. Eu até queria que você explicasse um pouco para a gente essa questão das complicações, porque em alguns casos vai protelando, né, essa situação e a pessoa não tem consciência que uma situação como essa do abscesso que você relatou, sim, pode acarretar problemas severos de saúde. Então, como você é um especialista, qual que é a gravidade de chegar nesse ponto? A gravidade é a mesma de você ter... É que, na verdade, assim, as pessoas minimizam o problema do dente. Eu vejo muito isso. Hoje mais, hoje nem tanto, com as informações, com a educação maior que a gente tem para a saúde bucal, tá menos isso, tem menos esse problema. Mas assim, a infecção no dente é a mesma coisa que a infecção do dedo do pé, do braço, de qualquer lugar. Então assim, às vezes, porque se você tem, é muito engraçado, porque se tem uma infecção no dedão do pé, aquilo lá tá inchado, primeira coisa que você vai correr pro médico. O dedão do pé, eu tô brincando, mas assim, enfim, você tem uma infecção, você vai correr pro médico. E às vezes eu já tive paciente no consultório que chegou para mim e falou, já faz tempo que eu tô apertando aqui, sai um pouquinho de pus, mas não dói. Então nem fui ver. Então isso é mais comum do que você imagina. E na verdade a infecção, aonde você tenha uma infecção, hoje é muito comum a pessoa chegar no consultório e falar, não, eu preciso tratar porque a infecção pode parar no coração, pode morrer. Sempre pôde. Não é hoje. Não é? A bactéria não está lá hoje. Sempre pôde, só que hoje as pessoas têm mais informação e isso é fundamental, isso é fantástico. Né? Então, a partir do momento que a pessoa começou a falar, nossa, eu preciso tratar daqui porque isso vai me fazer mal maior, fantástico, muito bom. Então, assim, pode acarretar problemas diversos. A saúde bucal, a falta de higiene bucal pode ocasionar muitos problemas de saúde. Você não ter dentes bons pode te causar um problema estomacal, você não vai comer direito. Né? Você não ter dentes bem posicionados pode te provocar um problema articular e você ter dores de cabeça. Isso atrapalhar teu dia a dia. Não falar direito também. Não é minha área, mas é que, na verdade, assim, eu já atendi pacientes com muita dor em rosto, lateral, muita dor, achando que estava com algum problema de canal. E aí você faz um exame no paciente e fala, não, isso vem da tua articulação, por exemplo. Chega o paciente no consultório e não consegue abrir a boca. Né? Então, assim... É grande. E assim, eu acho que hoje não, eu acho que todo mundo, o profissional que está começando principalmente, precisa se dedicar a estudar e para fazer um diagnóstico correto, sabe? O diagnóstico é fundamental, né? Não é só para medicina não, para odontologia também, né?
Porque é muito comum chegar no consultório, dói aqui, mas não sei aonde. E aí você precisa localizar de onde vem aquela dor, né? Dói desse lado, não sei se é em cima ou se é embaixo, uma dor muito forte, e você precisa localizar. Você precisa saber se é um problema de canal, se é um problema gengival, ou se é um problema dos dois. Existe um problema também vou entrar numa parte mais técnica, que é um problema até comum, que é um problema que a gente chama de endopério, por exemplo. É um problema de gengiva ligado a um problema de canal. Quer dizer, não adianta você resolver um só, entendeu? Então é assim, é amplo, a conversa vai longe. Mas é um bom diagnóstico que vai, na verdade, trazer qualidade de vida e bem-estar, né? Fundamental. Qualidade de vida, bem-estar e sucesso no tratamento. Sim. Né? Se você não tiver um diagnóstico correto, o teu tratamento pode ter um insucesso. E isso é um problema. Né? Caminhando para o fim já, eu queria que a gente retomasse algo que você me falou anteriormente, quando nós conversávamos antes da gravação, que é a questão do esmalte dos dentes. Sim. Da importância deles para fazer Sim. essa proteção. Então, eu queria que você explicasse um pouco como é que funciona essa questão do esmalte dos Sim. dentes e como é que a gente pode cuidar para não ter um desgaste e aí ter um problema, por exemplo, como Sim. de canal. Bom, vamos começar do cuidar. Assim, higienização bucal, escovação, fio dental, o normal. Vamos entrar no mérito do 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, mas uma higienização correta. Teu dentista pode te dar essa orientação, né? Bom, ponto. Isso é a melhor maneira de você preservar. O esmalte é a estrutura mais dura do dente e a mais difícil, a que protege o dente, né? Só que ele tem milímetro e pouquinho, vai. E ali, quando a cárie se instala, ela é o primeiro lugar onde acumula um resíduo ali, por exemplo, que se você não escovou, não passou um fio dental, acumula resíduo, vai virar um nicho de bactéria e aí vai ter um problema de cárie. E a cárie, até romper o esmalte, ela demora um pouco mais. Uma curiosidade, por exemplo, quando você vê uma cárie instalada no início, por exemplo, ela é forma de um triângulo. Ela entra um buraquinho pequenininho e a hora que ela vai mais para dentro, ela abre. Porque aqui é mais fácil. Quando ela passa o esmalte, aqui é mais fácil atacar. Então, normalmente, ela faz isso aqui. Então, assim, entrou para a dentina, aí é mais fácil de ir embora, para chegar no canal. Normalmente, você precisa fazer um controle cada 6 meses no teu dentista para você evitar ao máximo de você chegar nesse ponto, né? Se você fizer uma odontologia preventiva, teoricamente, você não vai precisar de mim, né? Mas é só a cárie que realmente vai atacar o esmalte do dente? Ou tem outras situações que podem acabar contribuindo com na isso? Na verdade, a gente estava conversando sobre isso e eu acho que eu tenho estudado um pouquinho isso. Hoje está falando muito em envelhecimento precoce dos dentes. É um termo que está muito na moda e tem um professor estudando muito isso. Assim, está muito ligado, isso está muito ligado a hábito, estilo de vida, estresse de dia a dia, o desgaste do esmalte por bruxismo, apertamento, refluxo, problema de estômago, treinamento de academia, apertamento de academia, dieta, na moda aí a dieta do limão, né? Muita gente tomando shot de limão. Isso agride muito o esmalte do dente, provoca erosão ácida. Então, assim, tá um leque muito aberto, né? Porque você virar para o teu paciente e falar que você precisa mudar de estilo de vida, muito complicado, né? Muito complicado. E a gente está vendo, por exemplo, desgastes de esmalte
recessão gengival, desgaste de esmalte, desgaste início de raiz, e desgastes muito grandes. Eu tenho um paciente que teve que fazer um tratamento de canal por desgaste, sem cárie, né? Então, assim, até eu tenho um dentista que a gente é muito parceiro, que ele é especialista em periodontia. Então, ele tem, assim, ele faz muitos recobrimentos de raízes expostas. A gente trata esse tipo de situação, às vezes, em vários profissionais, por exemplo, entendeu? Só que chegou num ponto que, às vezes, o paciente também precisa mudar alguns detalhes da vida dele lá, porque é complicado, né? Hoje você vê pacientes novos, com 20, 30 anos, com desgastes em dentes, precisa de reabilitação oral, sem cárie. Isso é preocupante. Qual a orientação nesses casos? A orientação é, primeiro, avaliação odontológica. Segundo, segue o teu dentista. Ele vai poder te avaliar direito, ver se o desgaste que você tem, por que você está tendo aqueles desgastes, por que você está tendo aquelas cáries, por exemplo, quando tem cárie, se o teu estilo de vida está prejudicando, né? Te direcionar, procura isso, para com isso, faz uma ortodontia, vamos melhorar a tua oclusão, né? O encaixe da tua mordida, vamos usar uma placa mio-relaxante, uma placa para você treinar numa academia, por exemplo. Tem bastante coisa aí, tem bastante coisa. Na verdade, é um assunto que a gente percebe que não dá para se esgotar, né? Não, Principalmente numa conversa, assim, num bate-papo, mas que a ideia aqui é fazer um alerta para você que está acompanhando, que você pode evitar problemas maiores, né? E o quanto mais conhecimento você tem, mais fácil fica de você ir atrás de um bom profissional para você fazer o melhor para a sua saúde. Eu quero aproveitar e agradecer a sua participação aqui. Muito obrigada por você ter aceitado o convite. Foi um prazer. Aqui é sempre um prazer. E quando precisar, a gente está sempre aqui. Ótimo, obrigada. Obrigado. Então, você que nos acompanhou, hoje um assunto extremamente interessante, falar sobre a necessidade do canal nos dentes e o que você precisa saber sobre esse assunto. Lembrando que essa é uma iniciativa do jornal Cruzeiro do Sul, mantido pela Fundação Ubaldino do Amaral, numa parceria com a Dental Morelli. Eu fico por aqui.